Em 2 ou 3 ocasiões eu mencionei um homem chamado Richard Wurmbrand, também a esposa dele, a Sabina. Eles sofreram muita perseguição na Romênia e hoje eu imprimi um dos livros que ele escreveu, Torturado por Amor a Cristo, e é um livro de 84 páginas, não é um livro grande, e eu marquei umas partes que eu gostaria de compartilhar. Por quais motivos eu gostaria de compartilhar o que ele escreveu? Porque nunca antes na história uma geração teve acesso a tanta informação, a tantos relatos sobre como pessoas viveram em outras épocas. E contraditoriamente, as reações nunca foram tão uniformes, as fontes de busca também nunca foram tão iguais. Então eu acho muito válido, me marcou particularmente, me marcou muito a leitura desse livro, que aconteceu, essa leitura aconteceu há uns 3 anos, eu acho. Me chamou muito a atenção o que o Richard escreve aqui. Isso aqui para mim é uma forma ilustrada da Bíblia. No último vídeo eu estava comentando sobre Paulo. Isso aqui é o relato atual de um Paulo, né? E existem entrevistas com ele, né? Como eu já mencionei, com a imagem ruim, preto e branco, mas ele anda por uma das celas onde ele ficou preso, ele mostra como ele viveu, o que aconteceu com ele. E a forma como ele descreve tudo, a forma como ele encarou as pessoas que o torturaram. Ele foi torturado por nazistas e por comunistas. Bota em xeque a forma como nós nos comportamos na nossa rotina, com ofensas que não são absolutamente nada comparado com o que ele viveu. Bom, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei quanto tempo eu vou levar, então cada vez que o vídeo chegar assim a uns 20 minutos, eu vou pausar e vou fazer um novo vídeo para dividir em temporadas, digamos assim. Muito bem, aqui no título a gente tem Narrativa dos Sofrimentos e do Testemunho da Igreja Secreta nos Países Atrás da Cortina de Ferro. Aqui temos a foto do Richard, eu não sei quantos anos ele tinha quando essa foto foi tirada, mas se vocês botarem na internet o nome dele, inclusive eu vou deixar o link na descrição para esse livro, ele está disponível gratuitamente. Está dizendo aqui que ele ficou preso por 14 anos em cadeias comunistas. Os guardas tentaram forçá-lo a confessar que pertencia a uma rede de espionagem imperialista. Foi açoitado, torturado e obrigado a ingerir drogas. Apesar de tudo, ele resistiu e ficou firme. Passou 2 anos na cela da morte, assim chamada por não ter voltado ninguém dali com vida. Ele foi avaliado por médicos depois e os médicos foram unânimes em dizer que foi um milagre ele ter sobrevivido. Aqui nesse livro ele não entra muito em detalhes sobre essa ingestão de drogas, mas ele disse como que ao longo do tempo foi ficando cada vez mais difícil para ele se lembrar, pensar, que dirá lembrar da Bíblia, dos versículos. E ele relata como um dos momentos mais difíceis quando ele já não se lembrava de nenhum versículo mais, ele já não era capaz de estruturar uma frase. E o que ele conseguiu fazer foi simplesmente pensar num coração que batia de amor por ele.
Esse relato tá no YouTube. Muito bem. Eu tinha prendido a senhorita lá fora, mas ela conseguiu abrir. Então, se vocês escutarem barulhos, não se assustem. Muito bem. Quem é o autor? Richard Wurmbrand. Passou 14 anos como prisioneiro dos comunistas na Romênia. Isso em 1945. Ele foi preso em 1948, né? Bom, mais pra frente ele vai contar como é que foi. Um pouco sobre ele. Aqui ele está dizendo que fui criado em um lar onde religião nenhuma era admitida. Durante minha infância não recebi qualquer educação religiosa e com a idade de 14 anos já me considerava ateu. Ele diz que não era apenas uma questão de não crer em Deus ou em Jesus Cristo. Eu odiava tais noções. Inclusive é muito comum pessoas que têm esse relato sobre si, né? De odiar essas noções até passarem à situação oposta, né? Odiava tais noções, considerando-as maléficas à mente humana. Assim cresci com ódio à religião. Odiava a ideia de Deus como Senhor, a quem eu tinha de obedecer. Odiava a noção errada dele, que tinha em minha mente. Gostaria, porém, imensamente de saber da existência de um coração meigo em algum lugar no centro do universo. Suspirava por um coração bondoso palpitando por mim em algum lugar. Muito provavelmente por isso que quando todo o resto falhou, né, quando ele não conseguia articular nenhuma palavra, nenhuma oração, o que ficou foi um batido de um coração. Sabia que não existia Deus, porém sentia-me triste com a ideia de que tal Deus de amor não existisse. E aí um belo dia ele achou por bem fazer uma oração. Ele diz: um dia, mesmo sendo um ateu muito convicto, orei a Deus. Minha oração foi mais ou menos assim: Deus, eu sei com certeza que tu não existes. Porém, se por acaso tu existires, o que eu duvido, não é minha obrigação acreditar em ti. É tua obrigação te revelares a mim. Eu era ateu, porém o ateísmo não dava paz ao meu coração. Foi nessa hora de tormenta íntima, como vim a descobrir depois, que em uma vila nas montanhas da Romênia, um velho carpinteiro orava assim: meu Deus, eu te servi na terra e desejava ter minha recompensa tanto na terra como nos céus. E a minha recompensa deve ser que eu não morra antes de ter trazido um judeu para Cristo, porque Jesus era do povo judeu. Porém eu sou pobre, velho e doente. Não posso ir em busca de um judeu. Em minha vila não há judeu algum. Traze um judeu à minha vila, e eu farei o melhor que puder para levá-lo a Cristo. Fecha aspas. Aí aqui já é o Richard falando. Algo irresistível levou-me àquela vila. Nada tinha para fazer ali. A Romênia tem 12.000 vilas, porém eu fui àquela vila. Vendo que eu era judeu, o carpinteiro me cortejou como nunca uma bela jovem havia sido cortejada. E aí ele leu a palavra, creu. Chegou então o tempo do nazismo. Eu lembro de ter visto, acho que foi no YouTube mesmo. O Richard conta como ele foi parar nessa vila. Ele e a esposa tinham uma vida regada a festas, eles tinham uma boa condição financeira. Aí eu acho que ele pegou tuberculose e teve que ir para algum lugar cujo clima propiciasse o tratamento dele, né? Antigamente fazia-se muito isso. Eu acho que foi assim que ele foi parar nessa vila. Muito bem, chegou então o tempo do nazismo. Tivemos muito que sofrer. Na Romênia, o nazismo tomou a forma de ditadura com elementos de ortodoxia extremista, os quais perseguiam tanto os grupos protestantes como judeus. Eu não sei se eu falei, mas o Richard é judeu.
Tivemos de dar ao nosso filho um nome não judaico para preservá-lo com vida. Ele comenta aqui que conversou com um russo prisioneiro de guerra e ele perguntou se ele acreditava em Deus. E aí o Richard disse: se ele houvesse dito não, jamais me incomodaria tanto. É direito de cada homem crer ou descrer. Porém, quando lhe perguntei se cria em Deus, ele levantou os olhos para mim, sem me entender, e disse: não tenho ordem militar para crer. Se eu tiver uma ordem, crerei. Aí ele diz: lágrimas correram no meu rosto, senti meu coração quebrantado. Diante de mim estava um homem com uma mente morta, um homem que havia perdido o maior dom que Deus dera à humanidade, o de ser um indivíduo. Ele havia passado por uma lavagem cerebral e se tornado um instrumento nas mãos dos comunistas, preparado para crer ou não em uma ordem. Não podia mais pensar por si próprio. Tá. E aí, o que aconteceu? Aqui a gente já tá... A invasão nazista, ele fala muito rapidamente sobre essa invasão. Ele já tá aqui na invasão comunista. E aí ele conta como os comunistas... Tá rolando uma festa muito louca aqui de gato. Olha só, como um após outro, bispos e pastores se levantaram no parlamento romeno e declararam que comunismo e cristianismo são fundamentalmente a mesma coisa e que podiam muito bem coexistir. Um após outro, os ministros ali presentes pronunciaram palavras laudatórias ao comunismo e asseguraram ao novo governo a lealdade da igreja. Minha esposa e eu estávamos presentes. Aí que tudo começou. Não é aí que tudo começou, né? Ela, sentada junto a mim, dizia-me: Ricardo, levanta-te e lava esta vergonha que estão atirando à face de Cristo. Eles estão cuspindo no seu rosto. Respondi-lhe: se eu assim proceder, você perderá seu marido. Ela atalhou: não quero ter um marido covarde. Então me levantei e falei ao Congresso, exaltando não aos matadores de cristãos, mas a Cristo e Deus, e afirmei que nossa lealdade é devida em primeiro lugar ao Senhor. Os discursos, aí que está o problema, né? Os discursos nesse congresso estavam sendo irradiados. Por todo o país se ouvia a proclamação do evangelho que ele estava fazendo, feita na tribuna do parlamento comunista. Depois tive de pagar por isso, mas valeu a pena. Sim, aí mais sobre as coisas que afirmaram lá, nessa época, né? O presidente dos batistas afirmou que Stalin... que o que Stalin fez foi realizar a vontade de Deus e também o elogiou como um grande professor de Bíblia. Um bispo representante da Igreja Luterana da Romênia começou a ensinar no seminário teológico que Deus deu 3 revelações, uma por Moisés, outra através de Jesus e a terceira através de quem? Stalin, sendo que a última superou a anterior. Aí ele faz uma observação muito importante. Deve ficar entendido que os verdadeiros batistas, aos quais muito amo, não concordaram com isso e permaneceram fiéis a Cristo, pelo que muitos sofreram. Entretanto, os comunistas elegeram seus líderes e eles não tiveram outra alternativa senão aceitá-los. Tá. Bom, e aí ele conta como é que foi pregar o evangelho para os russos. Ele disse que é o mesmo que experimentar o céu na terra, que é um povo extremamente... assim, ele está falando aqui de prisioneiros, tá? De pessoas que estavam na mesma condição que ele, pessoas numa situação tão precária quanto aquela em que ele se encontrou. Aí ele conta como ele teve que adaptar a palavra para pregar para eles,
por exemplo, e aí ele conta, né, como que missionários na África, né, não tinham como traduzir que, por exemplo, vossos pecados se tornarão mais alvos que a neve, porque eles não conheciam neve. Então ele traduziu como eles traduziram como polpa de coco seco. E aí ele conta como ele teve que adaptar a pregação do evangelho no contexto marxista, porque por exemplo, se ele fosse fazer a pregação sobre a vinha, a pessoa já ia dizer imediatamente, mas a vinha era propriedade de uma pessoa só, não era de todo mundo. Complexo. Então aqui ele conta como é que foi o pregar em acampamento russo. Aí olha só o que ele diz aqui. Ele diz aqui, olha só. Esse livro aqui foi escrito, não sei, provavelmente nos Estados Unidos, que ele pagaram para que ele fosse solto lá na prisão. E aí ele e a família puderam ir para os Estados Unidos, mas não antes de 14 anos preso. Aí ele diz aqui: quando vocês do mundo livre conquistam uma alma para Cristo, ganham um membro para uma igreja que vive tranquila. Então, por exemplo, se eu prego e o meu colega de trabalho vem a crer, ele vai passar aí para a igreja e é uma igreja tranquila. Nós, quando vemos um aceitar a Cristo, sabemos que ele pode muito bem ser preso e que seus filhos podem tornar-se órfãos. Era uma sentença de morte naquela época. E as pessoas eram expressamente proibidas a ajudar as famílias daqueles que haviam sido presos por serem cristãos. Aí, tá. Olha só, isso aqui eu marquei demais, porque, olha só, escuta esse relato aqui. Um oficial russo sentou-se num trem defronte de mim. Desculpa, aqui acaba que tá pulando as cronologias, ele não tá preso aqui nesse momento. Um oficial russo sentou-se num trem defronte de mim e depois de lhe haver falado de Cristo por alguns minutos, veio-me com uma onda de argumentos ateísticos. Citações de Marx, Stalin, Voltaire, Darwin e outros contra a Bíblia foram apresentadas. Não me dava oportunidade de contradizê-las. Falou por quase uma hora para convencer-me de que não existia Deus. Quando acabou, perguntei-lhe: se não há Deus, por que o senhor ora quando está em dificuldades? Como um ladrão surpreendido a roubar, respondeu-me: como sabe que oro? Não lhe permiti escapar. Fiz minha pergunta primeiro. Perguntei por que o senhor ora. Por favor, responda-me. Baixou a cabeça e admitiu. Na linha de frente, quando estávamos cercados pelos alemães, todos orávamos. Não sabíamos como fazê-lo. Então dizíamos: Deus é espírito de mãe. E aí ele conta que como mais tarde ele esteve na prisão com pessoas que anteriormente estavam perseguindo os cristãos. Estive na mesma cela com um que havia deixado 6 crianças em casa e estava preso por causa de sua fé em Cristo. Sua esposa e filhos estavam passando fome. Podia ser que nunca mais os visse. Perguntei-lhe: você tem qualquer ressentimento contra mim por havê-lo trazido a Cristo e por esta razão sua família estar em tal apertura? Respondeu: não tenho palavras com que possa expressar minha gratidão pelo fato de você ter me trazido ao maravilhoso Salvador. Isso nunca aconteceria de outro modo. Então veja o contexto, né, em que a fé cristã era disseminada. Em algum momento ele conta que assim, sentia aquela alegria, mas ao mesmo tempo vinha aquele peso, né?
Tá, desculpa. É porque eu fiz umas marcações aqui. Ai, olha isso aqui. Um pastor foi torturado com atiçadores de ferro em brasa. Aliás, eu vou passar pra segunda temporada. Nossa, terminando assim, né? Um pastor foi torturado com atiçadores de ferro em brasa.